Nem com o Trump foi assim, hein? Esse negócio, ele tomou a facada por nós, ele se sacrifica por nós. Isso aí, esse tipo de idolatria não tem, não teve, não chegou nesse ponto. Aqui, para nós, essa idolatria chegou lá em cima. E ele vai à marcha para Jesus, e quem é o Messias da marcha? É ele próprio, o Bolsonaro que está no lugar de Jesus. Vamos ver. Nós vamos continuar sendo um país livre, um país onde a liberdade religiosa vai continuar se fazendo presente. Um país que dá a resposta aos anseios do seu povo, mas que, acima de tudo, nós sabemos que devemos sim nos preocupar com o nosso currículo para a vida eterna. E esse currículo tem a ver com as nossas decisões e também pesa contra nós as possíveis omissões. Eu peço então a ele, nesse dia que é dedicado a ele, também aqui no Rio de Janeiro, que abençoe cada um de vocês para o bem do nosso Brasil. E no próximo dia 7, vamos todos às 15 horas, estamos presentes em Copacabana, onde vamos dar um grito muito forte, dizendo a quem pertence essa nação que o que nós queremos é transparência e liberdade. Tá sem som aí, pelo menos não tá chegando para mim. Você deve ter apertado o botão. A blasfêmia foi tão forte que até o microfone ficou indignado. O microfone é cristão, ele perdeu a voz depois de ver como é que a omissão é pecado, então vocês têm que ir na passeata por mim, que ele que é o Jesus. Aqui, ó, esse livro é A Religião do Bolsonarismo, é um ensaio teológico, tá? Não é um ensaio político. Então é só para quem gosta de coisa estranha, tipo eu. Mas aí ele explica esse Vale acompanhar fenômeno o trabalho do Iago, só reforçando a sua é, recomendação. O Iago faz um bom trabalho, já dei entrevista para ele, já deu entrevista para mim. Ele deu mais recentemente uma ótima entrevista para a Folha de São Paulo também, falando sobre as nuances no mundo evangélico. Dá entrevista para o podcast, mostrando as diferenças entre o pentecostalismo, né? Os pentecostais e os neopentecostais. Sempre tive problema para pronunciar essa palavra. E faz esclarecimentos muito claros a respeito de como a exploração da fé alheia diverge da doutrina, da tradição. sim, Eu tenho falado aqui, evidentemente, de acordo com a pauta do dia, aí ele consegue fazer uma análise mais profunda, em maior volume, e vale muito a pena acompanhar para que, principalmente, aquelas pessoas que têm fé não se deixem engambelar por qualquer um que adote esse discurso. Você falou dos Estados Unidos, Madá. O Trump ele chegou a dizer durante a campanha que estava num nível de fanatismo o eleitorado dele, ele não usou essa palavra, mas que ele poderia até atirar em alguém e a pessoa continuaria a votar nele. Só que lá, pela força cultural que existe ainda nos Estados Unidos, o sujeito se arrogar o posto de Jesus Cristo ou de Deus, porque o Lula também se equiparou a Deus várias vezes, tem um artigo aqui na coluna do UOL, porque Lula se equipara a Deus. O Jair Bolsonaro bota ali como missão de Deus, como a Michelle diz que ele é um enviado de Deus, etc. Nos Estados Unidos, isso fica mais ridículo, porque a cultura é mais forte, quer dizer, há ali um repúdio maior a essa tentativa messiânica de se atribuir uma condição similar àquilo que toda essa profanação, todo esse sacrilégio, né? Embora haja fanatismo também, como a gente vê no caso do trumpismo. Então, fica a recomendação para que se entenda melhor isso e não se deixe cair. E eu estava até falando de manhã hoje que na composição do voto existem a questão da representatividade, que é você se sentir pertencente a um grupo, os valores e a avaliação do político como gestor. E muitas vezes a questão da representatividade torna as pessoas mais tolerantes a atos individuais de corrupção, a sujeira, a própria incoerência, etc., porque ela se sente pertencendo àquela tribo. Então, o político manipulador, ele quer gerar, naquele segmento de eleitorado religioso, por exemplo, um sentimento de identidade com ele, mostrando, eu sou aqui a parte do bem e os outros são o demônio, está consagrado ao demônio, essas expressões que o casal Bolsonaro tem usado aí nesse momento.
e muita gente acaba caindo. E quando você tem uma apropriação de uma pauta, por exemplo, como a contrária à legalização do aborto, quando no outro lado você tem pessoas que sempre tentam flexibilizar isso, uma questão que se coloca agora é o que pesa mais? É a defesa retórica dessas pautas, sendo que o Bolsonaro já deu entrevista lá atrás, né, para Isto É, dizendo que deu a decisão para então mulher dele e tal. Ele passou a se apropriar de uma maneira mais rigorosa quando ele viu que era importante para ele, mas tem entrevistas passadas que não era tão rigoroso assim. Mas eles tentam fazer com que haja essa identidade com esse discurso por parte daquele político. E a questão que se coloca, eu ia falar, eu já estava até perdendo o raciocínio, é o que vale mais, o que pesa mais? É a questão econômica do momento ou é essa identidade religiosa? E para vários evangélicos que não acompanham as minúcias da política, às vezes pesa mais a posição. Quando você considera que tem ali um ser humano com vida no útero da mulher e você defende a legalização do aborto e tal, para o evangélico que acredita aí, não são só os evangélicos, é bom deixar claro, né? Para eles aquilo é um assassinato. Então, você legitimar de alguma forma ou eleger alguém que pode colocar um ministro no Supremo, que pode tentar avançar essa pauta e tal, mesmo que isso seja basicamente uma pauta do Congresso Nacional, às vezes pode pesar mais esse risco do que a própria situação econômica não estar tão confortável. Então, isso tudo precisa ser bem esclarecido, com mais nuances do que o debate público coloca no momento. E também sem omitir fatos, porque fica essa coisa, não, nós respeitamos a religião de todo mundo, que o PT fala, o que é mentira, porque o PT puniu 2 deputados, um crente de lá do Acre, que eu não lembro o nome desse homem. A Damares até foi assessora dele em outra era geológica, do PT. E o outro deputado, Luiz Bassuma, do PT da Bahia, espírita, que fez várias sessões por Allan Kardec no Congresso. Ele até é o deputado que incorporou durante uma sessão em homenagem aos 200 anos do Allan Kardec. Os 2 eram favoráveis ao Estatuto do Nascituro e foram os 2 punidos pelo PT. Sendo que, por exemplo, poderia haver uma cláusula de consciência para que eles pudessem ou ser favoráveis ou se abster nesse tipo de caso. Que é uma coisa assim, questões religiosas são tão profundas que até o Partido Novo tem essa cláusula. O Livres tem esse tipo de cláusula, que é cláusula de consciência. Profissões têm esse tipo de cláusula. Então, assim, também se fala que respeita e a pessoa sabe que não é bem aquela a história. O que a gente tem visto, por exemplo, aquele culto lá da Igreja da Lagoinha, que o Bolsonaro ficou no lugar de Jesus, aquilo foi uma pancada no mundo evangélico. E quem analisa não percebe, porque não se ligou que eles estavam pondo o Bolsonaro no lugar de Jesus. Só que aí vai lá e xinga todos os crentes, xinga todos os evangélicos, ou subestima, que nem agora o PT está desfazendo a fake news de que o Lula vai fechar a igreja. Só essa notícia de que a avaliação sobre o nível intelectual do evangélico é que ele realmente acredita que vai haver fechamento de igrejas e que ele escolhe o candidato com base nisso, já afasta o evangélico. Isso já é ofensivo, ele já fala, pô, esse cara acha que eu sou um idiota. Esse cara, tudo que eu falar, ele vai achar que é uma idiotice. Então, assim, a gente vê isso sistematicamente. E o que acontece é que também a escolha acaba sendo pelo menos pior. Pelo que a Marina Silva era chamada de crentelha por petistas até a última eleição. Aí depois não adianta querer oferecer bolo. A população evangélica cresceu e ela tem os seus valores, que não são só da população evangélica, porque os valores judaico-cristãos são os valores da maioria da população brasileira, que é conservadora. E a gente não tem visto o reflexo disso nas pessoas que estão criticando o Bolsonaro. Quando elas criticam, em vez de criticar o Bolsonaro, elas criticam esses valores. Então, ele consegue fechar essa equação em que ele se diz conservador, em que ele se diz cristão, não faz nada disso, ele age tudo oposto do que prega o cristianismo, tudo oposto do que prega o conservadorismo, mas cola por quê? Porque ele pelo menos não xinga os caras. Ele não sai xingando, não sai subestimando, não sai achando todo mundo é idiota. Então, é só por isso que cola.